Quando falamos de evolução, a primeira imagem que vem na cabeça é a seguinte: a sobrevivência do mais forte. Certo ou não certo? Sim, é a ideia clássica da seleção natural. Mas e se na verdade muitas vezes a história sobre a sobrevivência não seja do mais forte? E se a gente estiver interpretando a palavra de uma maneira literal e a sobrevivência ela vier na verdade do mais sortudo, digamos assim que uma loteria? Já pensou sobre isso? Hoje nós vamos mergulhar um pouco em alguns conceitos, mas antes eu queria dar um exemplo. Os guepardos. Eles são o auge da velocidade, da agilidade, mas geneticamente são idênticos, quase clones. E como isso seria possível? A resposta é justamente o acaso. E isso é o que a gente vai investigar, mergulhando em conceitos como deriva genética, efeito gargalo e efeito fundador. Para que a gente possa iniciar um pouquinho sobre esses três termozinhos, o que exatamente é a tal da genética de populações? De forma bem simples, a genética de populações ela estuda como a frequência de diferentes versões de gene de algumas características que chamamos de alelos muda numa população ao longo do tempo. E essa mudança é a evolução em si? Sim, é exatamente a evolução acontecendo em microescala e nem sempre é sobre adaptação. Existem um conjunto de fatores que podem alterar como um gene vai se expressar. Agora, falando um pouco sobre a importância das frequências alélicas, elas são fundamentais para entendermos como a diversidade genética de uma população se mantém ou se modifica ao longo do tempo. A partir dessas frequências, conseguimos avaliar se a população está se tornando mais diversa ou mais homogênea, o que influencia diretamente sua capacidade de evoluir e se adaptar. É importante lembrar que essas mudanças nem sempre acontecem por um motivo específico. Muitas vezes elas ocorrem simplesmente pelo acaso, e é aí que entra a deriva genética. A deriva é um processo totalmente aleatório, no qual alguns alelos acabam sendo transmitidos para as próximas gerações por sorte, e não porque são melhores ou piores. Assim, um alelo pode se tornar muito comum ou até desaparecer apenas por flutuações aleatórias. Em resumo, a genética de populações nos mostra que nem toda mudança evolutiva está ligada à seleção natural. Algumas acontecem simplesmente pela própria dinâmica das populações. E compreender isso é essencial para estudos de preservação, bioconservação e para entender como as espécies evoluem ao longo das gerações. Dois exemplos clássicos de deriva genética são o efeito gargalo e o efeito fundador. O efeito gargalo ocorre quando o tamanho de uma população é drasticamente reduzido por um evento, como por exemplo um desastre natural, doenças ou a caça. A população sobrevivente pode ter uma composição genética diferente da população original, simplesmente por sorte. Já o efeito fundador acontece quando um pequeno grupo de indivíduos se separa de uma população maior para iniciar uma nova colônia. A nova população pode ter uma diversidade genética limitada, pois reflete apenas a diversidade aleatória dos fundadores. Por que importa saber de eventos de deriva genética na evolução populacional? Eventos assim induzem a perda de diversidade genética, tornando a população possivelmente mais vulnerável a doenças e mudanças ambientais e climáticas, as tornando mais propensas a extinções. Entender esses processos é essencial para a conservação, manejo de fauna e flora, melhoramento genético e até saúde humana.